Pessoal do TikTok, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje, mais cedo, acompanhei a partida entre Brasil e Japão. E minha opinião em relação ao jogo é que o Brasil teve uma vitória muito apertada, vitória por 1-0, gol do Neymar, de pênalti. E se não fosse o pênalti, acredito que o jogo teria ficado no 0-0. O Brasil desperdiçou algumas chances claras, mas prova-se a dificuldade, mais uma vez, que a seleção tem contra adversários bem fechados, né? A seleção do Japão, ela veio com a proposta bastante defensiva, né, de se defender dos ataques da seleção brasileira. Mesmo assim, o Brasil criou algumas chances, mas a proposta defensiva dificultou o jogo para o Brasil e por muito pouco o Brasil tropeça diante do Japão. E se não fosse o pênalti batido pelo Neymar mais uma vez, né, bem batido, a seleção brasileira teria tropeçado diante da seleção japonesa. Então, sempre quando a seleção brasileira enfrenta adversários que vêm com a proposta é, básica de se defender, a seleção brasileira tem muita dificuldade, bastante dificuldade mesmo, mas foi uma vitória. E uma coisa que eu questiono bastante, né, já há um bom tempo, né, é a questão da preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Brasil geralmente não pega grandes adversários, como por exemplo uma França, uma Alemanha, uma Espanha, uma Argentina, uma Itália, né, por exemplo. O Brasil dificilmente enfrenta esses adversários. Isso não nessa Copa do Mundo, mas em outras Copas anteriores, o Brasil dificilmente enfrenta esses adversários. E o que eu percebo principalmente é que a CBF ela não insiste, não tem uma persistência, né? Fala-se, comenta-se de uma dificuldade para marcar esses amistosos, mas você não vê também uma insistência da CBF para marcar esses amistosos, que seria uma preparação muito interessante e acredito adequada para a Copa do Mundo, né? Porque Copa do Mundo realmente você dificilmente enfrenta jogos fáceis, né? A não ser na primeira fase, mas nas oitavas para frente são jogos bem complicados, são jogos bem difíceis. E a seleção brasileira no caminho para a Copa do Mundo, o Brasil geralmente não pega grandes adversários, né? É muito difícil, é muito raro, né? Dá para se contar nos dedos, né? Os adversários que o Brasil enfrenta durante a Copa do Mundo. E quando enfrenta esses adversários mais complicados, já é dentro da Copa do Mundo. E aí o que acontece? A seleção brasileira geralmente é eliminada. Isso tem acontecido nos últimos anos, né? Isso principalmente depois que o Brasil foi pentacampeão. E isso vem se repetindo nessa preparação do time do Tite. Né? Enfrentou um adversário que não é tradicional. O Japão, todos nós sabemos que não tem tradição, apesar de ter uma frequência boa, né, das últimas Copas, né, praticamente tem ido todas as Copas do Mundo desde 1998, né, e realmente é uma seleção que não tem tradição. Hoje apresentou um sistema defensivo bem sólido e dificultou, né, a seleção brasileira, que acabou vencendo, acho que com méritos, né, porque criou mais chances, mas com muito pouco a seleção brasileira não vence. Eu acho que se não fosse o pênalti, está mais claro do que nunca que a seleção brasileira empataria apenas com o Japão, e aí o Tite ia ser bastante criticado. Uma outra coisa que eu percebi foi que o Tite ele não utilizou o Danilo, né? E porque foi um jogador convocado ali do Palmeiras e que eu esperava particularmente que ele tivesse experiência em algum dos dois jogos. Ele não teve experiência, ele não entrou nem no jogo contra a Coreia nem nesse jogo agora contra o Japão, né? Então essa é mais uma crítica que eu faço ao Tite, que convoca jogadores, mas sequer experimenta esses jogadores nas partidas para a Copa. Então o que acontece? A seleção brasileira, a gente já sabe basicamente como ela vai ser, né? Como vai se configurar, como ele vai fazer a convocação para a Copa, né? E ele vai fazer poucos testes mesmo, né? Hoje praticamente não fez teste nenhum, não fez uma coisa diferente, né? Uma escalação diferente, né? É mais do mesmo. Então, realmente é uma seleção cada vez mais previsível. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal para maiores novidades. Tamo junto.